Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação: Vicente Fonseca. Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade. Começando mais uma edição do Extensão em Foco, nosso programa sobre extensão universitária, que traz a extensão universitária da URGS para o ouvinte da Rádio da Universidade, para toda a comunidade universitária. Hoje o nosso assunto é Direito e Cidadania nas Escolas, trazendo para vocês o projeto G11, o projeto dentro do G11, o projeto Direito e Cidadania nas Escolas, coordenado pela professora Vanessa Chiari Gonçalves. E o nosso convidado de hoje é o Augusto Nardim Sauer, que é estudante de Direito e participante desse projeto, que é um grupo integrante do SAJU, que propõe visitação a escolas públicas da região leste de Porto Alegre, para conversar com alunos do 7º ao 9º ano sobre direitos fundamentais e noções de cidadania. Augusto, muito boa tarde. Boa tarde. Queria primeiro que tu apresentasse esse projeto, dessas principais diretrizes dele, quais são os principais trabalhos que ele realiza e os principais objetivos desse projeto Direito e Cidadania nas Escolas. Sim. Esse é um projeto que nasceu de dentro do G11, que é um grupo da Faculdade de Direito que presta assessoria jurídica para adolescentes, para menores infratores, adolescentes selecionados pelo sistema penal, é o jeito mais correto de falar. Ele nasceu de dentro do G11, mas ele não trabalha com assessoria jurídica. A gente visita escolas públicas. Atualmente a gente está visitando uma escola municipal na Vila Bom Sucesso, na Lomba do Pinheiro. A gente visita as escolas para falar sobre direitos fundamentais com os adolescentes do 8º ano. Então ali de 13 até 17 anos. Tem uma faixa etária, essa faixa etária. A gente trabalha com eles direitos fundamentais, a gente fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, explica o que é. A gente traz o estatuto, exemplares do estatuto que a prefeitura nos deu, e a gente entrega um para cada adolescente. E a gente tenta dar ênfase pro adolescente, ele que tem que ser o protagonista. A gente faz com que ele fale, com que ele diga onde é que ele vê aqueles direitos fundamentais que a gente está tratando desrespeitados na vida dele, e como a gente quer que eles busquem soluções para esses problemas que eles trazem para a gente. E essa questão, Augusto, a gente nota muitas vezes, e é uma reclamação constante de toda a comunidade nacional, digamos assim, é de que falta um pouco de tratar esse tipo de questão dentro da sala de aula, Muitas vezes é muito voltado para passar no vestibular, o ensino fundamental e médio principalmente, Questões de física, geografia são questões importantes também, mas muitas vezes deixa-se de lado um pouco essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, noções de cidadania, até de Constituição Federal. Vocês notam no trabalho com esses adolescentes uma demanda reprimida a respeito disso? Sim, tem uma demanda enorme que é reprimida. Durante o fundamental e o ensino médio se trata muito pouco de cidadania, de direito fundamental, e uma vez que tu trata esses assuntos com o adolescente, que ele pelo menos passa a saber que na teoria ele tem uma série de direitos fundamentais que são reconhecidos, que deveriam ser defendidos e protegidos. Ele realmente não se trata isso durante a escola. Durante a escola toda, em geral, não se dá a chance para o adolescente ter a sua voz, ter a sua voz, pensar os problemas, falar, usar o conhecimento que ele está recebendo para tentar resolver problemas da vida dele. Entende o que eu quero dizer? Aplicar Sim. o conhecimento, interligar os conhecimentos. Tem muito pouco espaço para o adolescente usar isso. Ele apenas recebe passivamente, ele não tenta aplicar e relacionar. E se fala muito pouco de direito fundamental. Os adolescentes, por exemplo, quando a gente chegou lá, eles não tinham noções muito básicas, assim, eles não sabiam o que era a Constituição, eles não sabiam muito bem definir o que era um direito fundamental. A gente pediu que, então, pelo menos eles mencionassem, assim, na cabeça deles, quando a gente fala de direito fundamental, qual que vinha. E eles não conseguiam falar, daí a gente foi dando algumas pistas, pressionando um pouco mais, aí eles falaram sobre direito fundamental à liberdade, à vida. Eles não tinham noção que direito fundamental são coisas muito mais presentes na vida deles, muito mais essenciais. Direito à educação, saúde, moradia, alimentação, segurança. É difícil inclusão social sem saber o que é um direito fundamental, Muito complicado. Elias Santos está aqui comigo para conduzir essa entrevista. Muito boa tarde, Elias. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Augusto, aos ouvintes da Rádio da Universidade. Augusto, quando vocês chegam nas escolas, os adolescentes têm algum conhecimento em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente? Não. Mas também quando tu chega numa turma de primeiro semestre do Direito, a maioria das pessoas também não tem. É muito pouco falado sobre a gente fala muito pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Falando rapidamente do curso de Direito, em nenhum momento no Direito tem alguma cadeira sobre isso.
E no Estatuto da Criança e do Adolescente estão todos os direitos fundamentais da criança e do adolescente, toda a ideia de proteção integral e de respeito àquela condição de formação que está o adolescente, todo o tratamento especial que o sistema penal tem com o adolescente, que é totalmente diferente de um adulto, a forma como um adolescente é punido pelos atos infracionais que ele comete. Mas não se tem conhecimento. É generalizado o desconhecimento. Apesar do estatuto, na teoria, ser muito legal e muito valorizado, assim. Ele é de 1988, quando acabou a ditadura, e ele é exemplar, assim. Em vários outros países, na época que ele foi lançado, reconheceram que ele era um código incrível, muito bem feito, que dava uma proteção muito boa ao adolescente. E tem um desconhecimento bem generalizado dele, inclusive de quem aplica o direito. Juízes, promotores, muitas vezes não conhecem muito bem como é que é o tratamento especial que se dá ao adolescente, como é que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É pouco tratado. Os adolescentes não sabiam o que era. A resposta dos estudantes tem sido boa a esse projeto? Como é que tem sido a participação deles? Eles são muito legais, eles são muito participativos, eles são super animados, eles fazem bastante piada. A gente pegou uma turma muito boa, a primeira turma foi muito boa e bem participativa. A gente também trabalhou com o EJA, já era um pouquinho mais difícil, mas eles também participaram bastante. O EJA é escola para jovens adultos, eu acho, mas enfim, são as pessoas mais velhas que por algum motivo se atrasaram ali de fazer o fundamental e estão fazendo um pouco mais tarde, a partir dos 16 anos hoje. Mas, sim, os adolescentes deram uma resposta super boa. Eles se animaram bastante, gostaram do assunto, gostaram de ter alguma coisa que fosse diferente do que aquela aula tradicional de ficar sentado recebendo a informação. No começo estavam um pouco tímidos, né, claro, mas eles foram se soltando à medida que eles foram vendo que a gente era muito simpático e legal, que a gente só queria se divertir com eles e trabalhar o assunto, né, que é sério. E eles reconheceram que tinha seriedade, eles reconheceram que o problema era latente e que tinha muito relacionado à vida deles. E que eles podiam e deviam trazer essas relações com a vida deles para a sala de aula. Aí eles se animaram bastante, começaram a falar sobre o que eles viam na vida deles, daquele direito fundamental, onde é que eles viam na vida deles aquele direito sendo desrespeitado e como é que eles poderiam solucionar aqueles problemas. Sim. E além das questões de jurídicas e do direito, vocês também trabalham com expressões artísticas. Como é que vocês têm desenvolvido essas atividades? Então, a nossa ideia era que em cada turma a gente visitasse em torno de 3 ou 4 vezes. A gente esperou para ver como é que é, né, sentir à medida que a gente fosse indo, para ver se ia ser 3 ou 4 visitas. A gente definiu que vão ser 4. E a última visita seria com uma intervenção artística. Então, ou a gente pegaria stencils e usaria com eles, ou a gente estaria alguém do teatro e faria uma dinâmica sobre teatro, algo simples para mexer com a arte. Ou faria com que cada um escolhesse uma forma de expressão artística, ou um desenho, uma pintura, ou uma poesia, uma música, e fizesse com que eles, em grupos menores, cada um produzisse alguma coisa artística que fizesse um feedback sobre como é que foi o projeto. Só que como a gente ainda não chegou no 4º encontro, nem no EJA, nem no 8º ano, a gente ainda não sabe como é que vai ser. A gente tinha uma ideia inicial de trazer a Escola de MCs, que é uma ONG também, acho que da Lomba do Pinheiro, em que eles trabalham com os adolescentes, é tipo uma escola de rap para adolescentes, uma escola de funk. Eles pegam adolescentes carentes, ensinam princípios da música e do funk e fazem eles... essa parte tá ruim. Mas enfim, a ideia inicial era que a gente traria a escola de MCs no último encontro, mas eles acabaram não podendo. Eles mostraram interesse, mas a gente tentava marcar reuniões e eles nunca iam. Então a escola de MCs é um projeto muito bacana, mas eles não tiveram interesse de trabalhar com a gente nas escolas. Augusto, a gente falou da participação, né, dos alunos, que eles participam muito e querem ter a sua voz, né, mostrada, e muitas vezes é uma coisa que falta nisso. A gente tem visto recentemente, né, vários episódios, não só no Rio Grande do Sul, começou até no sudeste do país, de ocupações nas escolas, né? Acho que esse é um fato que comprova que o estudante realmente quer participar, né? E muitas vezes, mesmo sem ter talvez essa noção plena dos seus direitos fundamentais, ele sabe que ele precisa se expressar, né, Augusto? Não sei se vocês têm alguma experiência para contar a respeito dessa ocupação, de alguma ocupação nas escolas. Sim.
O G11 ele apoiou bastante as ocupações. Uma advogada nossa do G11, a Tainara Canose, ela foi a advogada das ocupações. Ela acompanhou os adolescentes quando a polícia invadiu uma das ocupações e levou alguns adolescentes para a delegacia. Não, se fala Departamento da Criança e do Adolescente. Ela foi junto e fez aquela defesa inicial. Enfim, ela participou de todas as reuniões das ocupações, apoiou bastante eles, porque eles estavam com muito medo, os adolescentes que estavam nas ocupações, de que alguma coisa acontecesse. Eles não tinham muita noção do que a polícia podia ou não fazer contra eles. A Tainara ficou lá ajudando e esclarecendo dúvidas. Quando dava algum problema no meio da noite, ela ia lá e ficava junto. Sempre que a polícia chega nas ocupações e tem um advogado, eles já, assim, param, pensam duas vezes antes de fazer qualquer coisa contra as ocupações, contra os adolescentes. Muitas vezes os policiais não têm muita noção clara da importância daquelas ocupações e do que aquilo significa. Não são só adolescentes que não estão querendo estudar, são adolescentes que querem uma mudança na escola. O que eles mais querem é estudar. Mas eles perceberam que eles têm que lutar e resistir para resolver os problemas ali dentro. Os sérios problemas que eles veem na educação. E qual é a tua participação diretamente nesse projeto, Augusto? Pode contar um pouquinho para nós aí como é que é o teu... Não, na verdade a respeito do G11, se tu tiver alguma experiência com ocupações também, mas qual é o teu dia a dia, como é que é o teu cotidiano dentro desse projeto? Sim, bom, eu sou bolsista, né, então eu sou meio que a pessoa que coordena o projeto, apesar de ser horizontal, não ter um líder lá dentro da organização do projeto. Eu organizo as reuniões, a gente tenta fazer reuniões quinzenais com todo mundo. Eu relembro as pessoas que elas têm que ir nas reuniões, eu motivo as pessoas a participarem, eu ligo para as escolas, pergunto se elas têm vontade, se elas aceitariam que a gente aplicasse o projeto lá, aí eu marco os dias que a gente vai lá. Muitas vezes a gente precisa de material didático, daí eu compro e preparo. Por exemplo, quando a gente foi tratar de gênero, a gente fez um cartaz bem bonito, assim, em que a gente dividiu ao meio e de um lado os adolescentes colaram homens fazendo coisas que fugiam à identidade de gênero, fazendo coisas que seriam de mulher, e mulheres fazendo coisas que seriam de homem. Eu preparei esse cartaz, deixei ele pré-pronto para os adolescentes trabalharem lá. Enfim, quando eu tô lá aplicando o projeto, eu aplico junto com todos os meus colegas, eu faço basicamente a mesma coisa que eles. A gente conversa com o adolescente, explica o que a gente vai fazer. Às vezes traz um pouco de informação, né? A hora que a gente foi entregar os estatutos da criança e do adolescente, eu expliquei o que era o estatuto da criança e do adolescente. A hora que a gente se dividiu em grupinhos, cada grupinho trabalhando no direito fundamental. Eu fui num grupinho, trabalhei direito fundamental, a segurança. Também fui eu que consegui os exemplares do estatuto da criança e do adolescente para distribuir para os adolescentes. Eu consegui com eu não lembro o nome agora, depois eu posso te dizer, mas acho que é a Comissão de Direitos Fundamentais. É uma comissão municipal que trabalha na defesa dos direitos fundamentais, que eu acho que está ligada à Secretaria Municipal de Educação. Bom, Augusto, gostaria de agradecer a tua participação aqui no Extensão em Foco, agradecer a nossos ouvintes e dizer que nós voltamos na próxima sexta-feira na Rádio da Universidade, AM 1080. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado. Notícias da Extensão agora com Paola Pavese. Começa nesta sexta-feira, dia 8, o projeto Meditação na Universidade, Meditações Ativas. A meditação ativa é praticada com movimentos corporais e diversas respirações, sendo uma preparação para o momento de relaxar e silenciar a mente. O programa Práticas Integrativas Harmonizadoras em Saúde acredita na importância do autoconhecimento através da meditação. Por isso, oferece a prática pelo custo de R$ 5,00 por sessão, ao público interno e externo à URGS. Interessados devem comparecer ao local, portando documento com foto e vestindo roupas confortáveis, além de levar uma canga ou manta para o estágio de relaxamento. Não é necessário ter experiência anterior com a meditação. É indicado que os participantes estejam de estômago vazio. Essa é uma prática que visa o desenvolvimento pessoal independente de contexto religioso. Está em cartaz na Sala Redenção até o dia 29 de julho a mostra Escola de Berlim. São 14 filmes e uma série, produções do cinema alemão contemporâneo, inéditos em Porto Alegre. Os filmes refletem o contexto histórico em que foram produzidos,
na época da unificação da Alemanha e o fim da Guerra Fria. Além disso, eles possuem características de metacinema. O ciclo é uma promoção da Sala Redenção em parceria com o Instituto Goethe. A entrada é franca e a mostra é aberta ao público interno e externo à URGS. Mais informações sobre os filmes e horários podem ser conferidas pelo site www.urgs.br/difusão cultural. Está aberta para visitação a Mostra Guarani Bibiá. As fotos são resultado de uma parceria entre o fotógrafo Danilo Cristides e Verá Poti, fotógrafo Mibiá e cacique da aldeia de Itapuã. O projeto iniciou em 2008, quando Danilo visitava a aldeia de Poti com o propósito de ensiná-lo a fotografar. Ele percebeu o cacique como um fotógrafo talentoso e Verá Poti o ajudou a entender sua cultura e costumes. Ao todo, são 36 fotos produzidas pela dupla. A visitação ocorre de segunda a sexta, das 9 às 18 horas até o dia 6 de setembro, no Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, ILEA, Campos do Vale. A entrada é gratuita. Extensão em Foco tem produção e apresentação por Vicente Fonseca e Elias Santos. Notícias por Paola Pavese, técnica de Alexandre Costa. Voltamos na semana que vem. Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação: Vicente Fonseca.